Então, ontem nós fomos interrompidos, né, pela falta de energia elétrica, e justamente nessa parte, falando de aquecimento global, né? Então, eu estava comentando que 97%, né, dos cientistas aí, eles acreditam que o aquecimento, 100% sabem que está acontecendo aquecimento, né? Aquecimento da atmosfera, isso aí não tem como duvidar, tá certo? Agora, 97% atribuem isso a causas antrópicas, né? As ações do homem, o aumento dos gases de efeito estufa. 3% admitem que poderia ser outros problemas, né? Outras alterações aí naturais, ciclos, né, da natureza, atividade solar, né? Um monte de coisas dessa maneira aí, tá certo? El Ninho, Laninha, essa confusão toda aí, tá certo? Mas 97% acreditam que tem sim, né, uma influência da emissão de gases de efeito estufa. Né? É bom lembrar que quando começou a se falar de efeito estufa, né, há 40 anos atrás, tratava-se o efeito estufa como sendo um problema. Inclusive, no próprio programa do Enem, efeito estufa é tratado como sendo um problema, e não é. Tá? O efeito estufa é importante, que ele mantém a temperatura média do planeta em torno de 15 graus, né? Temperatura em que a água é líquida. Né? Se não fosse o efeito estufa, o planeta e a água ia congelar. Tá certo? Então, o efeito estufa é interessante. O problema é que, nos últimos anos, aumentou muito, né, a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. Você tem um gráfico aí, ó, né, mostrando de 1980 para agora, esse gráfico foi atualizado aí mês passado, com os dados do mês passado, tá? Subiu aí de 340 partes por milhão, né, CO2 global, certo? Para 400 e pedrada, quase 415, né? Aqui em junho de 2020, 412, tá certo? Então, você tem um aumento aí do CO2, mas também de outros gases de efeito estufa, não é só o CO2, não. Né? CO2, óxido nitroso, metano, né? Tiveram um aumento aí preocupante nos últimos 40 anos. Tá? Então, isso tem colocado a questão da seguinte forma: é uma extrapolação do efeito estufa. Né? Então, passou a se chamar de aquecimento global. Tá? Então, na aula que tem lá gravada, lá no canal, né, que foi a primeira aula que a gente gravou e colocou lá na pandemia, né? Foi a primeira aula, foi gravada aí online, né? Tem participação de aluno no meio e tal, né? Sobre química ambiental, eu vou passar o link para vocês assistirem, tá? Então, lá discuto com riqueza de detalhes isso aí, tá? Mas convém lembrar a vocês qual que é a origem, né, desse efeito estufa. Isso aí, por mais que a gente fale, é pouco, tá? Porque tem que falar muito, muito, muito para vocês pegarem isso, tá certo? Pra vocês comprarem essa ideia, senão vocês vão escrever bobagem em prova, vão assinalar a alternativa lá que tá errado, tá? Então, o que acontece é o seguinte: a radiação solar, ela entra no planeta, principalmente luz visível e ultravioleta, ela entra no planeta, aquece a superfície do planeta, né, e gera infravermelho. Então, o infravermelho, que é refletido para o espaço, tá? O infravermelho, que é refletido para o espaço, os gases de efeito estufa, eles não permitem, né, que todo esse infravermelho escape para a atmosfera. Então, refletem grande parte do infravermelho de volta. Então, entra a luz visível e ultravioleta, uma parte luz visível e ultravioleta reflete, principalmente nas nuvens, tal, na superfície do planeta também, mas uma boa parte desse ultravioleta e visível gera calor. Calor é infravermelho. E os gases de efeito estufa, eles não permitem que isso escape para a atmosfera, fora do planeta, né? Então, refletem de volta. Então, isso é que provoca o aquecimento. Infravermelho está relacionado com fonte de calor. Tá? Infravermelho é fonte de calor. Então, a ideia é essa. Então, por que o nome é efeito estufa? Porque nas estufas, né, as estufas de vidro, casa de vegetação, que a gente chama também, né, o vidro tem esse efeito. Ele deixa a luz visível entrar, deixa o ultravioleta entrar,
mas não deixa o infravermelho sair. Tá? Não deixa o infravermelho sair. Então, lá dentro esquenta. Né? Então, por isso chama estufa. Tá certo? Então, o efeito estufa vem pelo fato desses gases, né, terem a mesma participação. Tá? Então, o ritmo, né, de aquecimento do planeta atualmente está em 3 centésimos de grau por ano. Aí você fala assim, Ramon, mas isso é pouco. Né? Isso é pouco. Pois é, mas em 30 anos, praticamente é 1 grau. Em 100 anos, são 3 graus. Então, se você for analisar que da Revolução Industrial, tá? 1760 para cá, né? Aumentou 1 grau, são mais de 200 anos, 250 anos, aumentou 1 grau na temperatura média da atmosfera, da Revolução Industrial para cá. Agora, em 100 anos, você vai aumentar 3. Né? Então, aí entra o Acordo do Clima de Paris, né? Entra essas ideias aí, que lá vem lá desde atrás, aí, desde o Protocolo de Quioto, né? E agora vem os acordos do clima, para tentar frear esse ritmo. Só que é aquela história, alguns países não aceitam, né? E não participam, tal, e acham que é bobagem, que isso aí não existe, né? Que é invenção, tal, e aí pronto. Né? A gente pode perder aí a chance de fazer alguma coisa para evitar isso aí. Vocês imaginam um aumento de 3 graus na temperatura média do planeta. Vocês imaginam o que isso vai fazer em termos de calota polar, nível de oceano, alteração climática, né? Só para ficar assim nos mais simples, né? Então você imagina aí, né? Condições climáticas extremas, né? Propiciando que inundações em alguns locais, secas em outros, né? Então é preocupante, tá? É muito preocupante. Bom, outros impactos ambientais aí, né? Desmatamento queimado, né? O desmatamento queimado, eles conduzem à perda de hábitats, né? Perda de biodiversidade, consequentemente, tá? Emissão de gases de efeito estufa, né? O CO2, por exemplo, e diminuição da fotossíntese, né? Que é o sequestro de gás carbônico. Né? Lembra que a fotossíntese é o principal mecanismo de tirar gás carbônico da atmosfera. Né? Então, o desmatamento queimado contribui duplamente, né, para o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, notadamente o gás carbônico e óxidos de nitrogênio também. Erosão e desertificação, né, quer dizer, a falta de cuidado com o solo, né, a falta de cuidado com o solo, então leva à erosão, perda de capacidade produtiva do solo, necessidade de utilização de outras terras, né, que aí agrava, né, o desmatamento, queimado e tal. Gasto com fertilizante, né? Você podia estar investindo em outras coisas, melhorando o lucro aí e tal, não, mas tem que gastar com fertilizante. Chuva ácida, né, gente? Chuva ácida gerada aí por uma série de gases, né? Principalmente óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio que vão para a atmosfera, reagem com a água e formam ácidos que descem na água da chuva. A chuva ácida, ela tem um papel de desfolhamento de floresta, tá? Importante. Acidificação de corpos d'água, né? Rios, lagos, certo? Torna o ambiente mais ácido, então provocando mortandade de peixes. Né? E no ambiente da cidade, né, a chuva ácida corrói estruturas metálicas e estruturas de concreto. Né? Tem esse impacto aí. Tá certo? Introdução de espécies exóticas. Tá? Muito importante isso. Espécie exótica é qualquer espécie que não é daquele local, tá? Não é daquele local, não precisa nem ser de outro país, não. Pode ser do mesmo país, mas de uma outra região, de um outro bioma, tá certo? Então, é uma espécie exótica. É considerada a segunda maior causa de extinção de espécies, a introdução de espécies exóticas, segunda maior causa de extinção de espécies. Mas qual que é a primeira maior causa de extinção de espécies, Ramon? Aí, nesse slide, está escrito aí 2 vezes. Tá? Está escrito lá em cima e está escrito aqui embaixo, que é a perda de hábitat. Tá? A perda de hábitat. Né? Então, quando você faz alterações graves em um hábitat,
né, em um local, e aí ele passa a não permitir mais sobrevivência das espécies. Essa é a principal causa de extinção de espécies. E a segunda maior causa é a introdução de espécies exóticas. Tá? Então, elas causam extinção, né, das espécies nativas. Por quê? Porque a espécie exótica, né, na maioria das vezes, ela tem um processo de crescimento populacional descontrolado, certo? Ela não tem predadores naquele ambiente, ela não tem competidores naquele ambiente, então ela tem um crescimento populacional descontrolado. Então, com isso, ela prejudica as espécies que vivem, né, naquele ambiente. Tá? Aí do lado tem uma imagem, isso aí é um assunto que foi comentado aí semana passada, começou a ter uma divulgação disso aí, né, nos telejornais aí, na mídia impressa também. Essas manchinhas azuis bonitas que vocês estão vendo aí é um coral, chama coral Xênia azul, tá? É um coral exótico, ele não é nativo do Brasil, certo? E ele começou a aparecer em pequena quantidade na Baía de Todos os Santos, certo? Começou a aparecer lá. E aí o pessoal começou, Bahia, no estado da Bahia, certo? Salvador. Aí, assim, começou a aparecer algumas manchas lá desse coral e o pessoal começou a observar tal. E então, de uns 2 anos para cá, isso aumentou assustadoramente, certo? Então, você está vendo aí uma região de corais, né, quase toda tomada por esse coral, tá? Então, ele não é espécie nativa, ele não tem predador competidor aí, ele desenvolve de forma descontrolada, tá? Prejudicando os corais nativos, né? Competindo aí com os corais nativos. Então virou um problema seríssimo. Como é que vai resolver isso? E tudo leva a crer que a origem desse coral aí no Brasil é da forma mais besta possível. Tá? Porque esse coral o pessoal usa em aquário. Né? O pessoal que tem aquário marinho, eles compram esse coral, né, para colocar no aquário marinho. Então tudo leva a crer que alguém comprou, desmanchou o aquário, né, e jogou esses corais no mar. Tá? E aí pronto, né? É o que precisava, né? Saiu proliferando aí desse jeito, tá? Então, uma falta de cuidado, né? De uma pessoa leva a um problema dessa natureza, tá? Os corais já estão extremamente ameaçados por várias situações, né? Aquecimento de água de oceano, tá certo? Aumento de acidez de oceano, tem um monte de coisa ameaçando corais, mas essa, né? Introdução de espécies exóticas. Tá? Represamento de águas, né, as famosas hidrelétricas, né, levam à perda do hábitat, né? Você tem a água corrente, né? Você tem um rio, água corrente, de repente você transforma numa represa, água parada. Então, peixe de água corrente não vive em água parada. Tá? Você alterou o hábitat. Ah, peixe só precisa de água. Não, não é assim não. Tá? Água corrente é uma coisa, água parada é outra. É muito diferente. Tá? Para a vida do peixe é muito diferente. A água corrente tem mais oxigênio, a água parada tem menos. Tá? Em uma série de outras situações. Então, o represamento de água leva a essa perda de hábitat, né? Redução de biodiversidade de peixe. Peixes que migram, né? Sobem o rio para desovar lá nas nascentes e ficam prejudicados, né? A hidrelétrica ali no meio é uma barreira, tá? A subida dele, né? A chamada piracema, né? Piracema. Inclusive já caiu isso na prova do Enem também, essa questão sobre isso. Matas inundadas, né, pelo represamento, a matéria orgânica entra em decomposição, libera metano. Metano é gás de efeito estufa. Né? Interfere no ciclo reprodutivo de peixe, piracema, né, já falei. E também nos aspectos culturais dos povos ribeirinhos, tá? Das comunidades que vivem à beira do rio. Né? O represamento, inundação de comunidades, tudo. Tá? Isso é um problema sério. Tá? Vocês podem achar que não, né? Normalmente a gente tem uma tendência a minimizar isso aí, né? Achar que é frescura do pessoal, vai arrumar uma casa nova, melhor para você e tal. Mas tem toda uma questão ali de identidade cultural, né? De ancestralidade nos ambientes onde essas comunidades se estabeleceram, tá? E de repente o pessoal perde toda essa ligação, né? Com o passado, com a história, né? Com os aspectos culturais,
Então, isso é complicado, viu? Isso é complicado. Para muitas populações, isso aí. Isso é causa de problemas, né? Depressão, ansiedade, coisas desse tipo. Tá? Pode parecer bobagem, mas não é, não. Tá? Esse é um assunto muitíssimo estudado aí, que o pessoal tenta evitar essa alteração aí que leva a esses problemas aí na população. Bom, rompimento de barragem de rejeito, bom, está na hora agora de cair na prova do Enem, né? Agora sim eu posso dizer para vocês, bom, agora já está passando a hora de cair, tá certo? O acidente entre aspas, né, gente? Acidente entre aspas, né? Da Samarco, vai fazer 5 anos agora, né, mês que vem, tá certo? O rompimento da barragem da Samarco, novembro agora, né, faz 5 anos. A Brumadinho vai fazer 2 anos agora em janeiro. Né? Eu acho que não o Brumadinho, mas o Samarco é bem provável, tá? De cair alguma coisinha, né, ligada a isso, né? Porque você teve uma alteração terrível, né, no Rio Doce, né? Perda de hábitats, perda de biodiversidade no rio, nas margens, tá certo? Comprometimento das nascentes, né? Problemas para o abastecimento de água da população humana e dessedentação animal, né? Porque tem o gado também, né? Precisa de água, né? Risco de intoxicações por metais pesados, até hoje não está muito claro, né? Como é que estava esse resíduo aí em termos de metais pesados, tá certo? Até hoje isso aí não está muito claro, você tem estudos conflitantes, né, em relação a isso. E eu vou falar para vocês, em termos de meio ambiente, tá? Pouco ou quase nada foi feito, tá? Tanto no acidente lá da Samarco, tá? Mariana, né? Quanto esse de Brumadinho, tá certo? Em termos ambientais, pouco ou quase nada. Você vê aí propaganda aí da Vale, né? Da Samarco na televisão, falando que gastaram com indenizações, tá? Gastaram com indenizações, as pessoas perderam as casas, propriedades, tarará, tarará. Agora, do ponto de vista de recuperação ambiental, tá? Pouco ou quase nada, tá certo? Eu tenho contato com a turma lá, que foi meus professores, foram meus orientadores lá, estavam com um projeto, né, de pesquisa de peixe no Rio Doce, quando aconteceu o acidente da Samarco, está parado até hoje. Está parado, não tem como fazer nada, certo? Então, assim, gastar dinheiro, gastaram. Tinha que gastar esse dinheiro, sim, certo? Mas a parte ambiental, terceiro plano, tá? Terceiro plano, tá certo? É complicado isso, tá certo? Quer dizer, um desprezo, né, pela parte ambiental, tá? Claro que vidas humanas importam muito, né? Claro, tá certo? Mas as vidas humanas estão ligadas também à parte ambiental, né, gente? Recuperação de nascente, abastecimento de água, tá? Não é só a coisa da biodiversidade, não, certo? Tem muita coisa aí que a gente depende. Pesca, né? A própria pesca. A recuperação ambiental, né, vai levar à recuperação da pesca comercial, né, da pesca esportiva, tá certo? Que é um meio de vida do pessoal também, tá? Então aí fica tudo largado, né? Fica tudo largado. A não preocupação com o meio ambiente é terrível, ela cobra, tá? Lá na frente ela cobra. Derramamento de petróleo, né? Você sabe que provoca mortandade de grande número de animais marinhos, especialmente aves e mamíferos, né? Mamíferos aí, baleias e golfinhos, tem a contaminação das praias, né? Nessa aula que está gravada aí de Química Ambiental, a gente fala no final sobre derramamento de petróleo. Comento sobre aquele derramamento de petróleo no Brasil, né? Que foi um derramamento importante, mas longe, né, do volume de petróleo de outros derramamentos. Tá? Quer dizer, nos assustou muito? Assustou, porque a gente não está acostumado com derramamento de petróleo no nosso litoral, certo? Mas o volume de petróleo derramado aqui foi mínimo em comparação com outros acidentes. Tá? Não estou minimizando questão ambiental, né? Isso não é meu feitio isso,
Mas tem que deixar claro que, senão você compara 5 milhões de toneladas com 100 milhões de toneladas, né, tal, é uma diferença gritante. Tá? Bom, a impermeabilização do solo urbano, nós já comentamos isso aí no ciclo da água, né? A questão de enchentes de rios, alagamento de áreas urbanas, deslizamento de encosta, com problemas aí de ocupação humana irregular, né? E uma coisa, né, gente, que vem sendo comentada ultimamente, que antigamente não se comentava, são as doenças decorrentes do pós-enchente, né? O contato com a água contaminada, né? Aí tem água de esgoto, rios contaminados, córregos contaminados, né? Então dá doenças como a leptospirose. Então isso aí é uma coisa que pode aparecer numa prova, tá? Sobre esses problemas aí de enchente, né? Que tem sido muito comentados aí, né? A diminuição da umidade do ar, né? A impermeabilização do solo urbano, quer dizer, você plantando, você colocando asfalto, cimento, asfalto, cimento, asfalto, cimento, casa, né? Você planta cada vez menos, tá? Você planta cada vez menos, falta uma arborização urbana adequada, tá certo? Então diminui a umidade do ar, aumenta a doença respiratória, né? Um monte de questões aí, tá? Então com isso aí a gente encerra então a parte 1, certo? Vamos parar a gravação por aqui.